Boa noite e bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa da SIC Notícias em colaboração com o Jornal Expresso, numa semana obviamente dominada pela aprovação na generalidade do Orçamento de Estado para 2015 e, enfim, pelo regresso, digamos assim, de um discurso do Partido Socialista diferente daquele da anterior liderança, onde foi defendido, na prática, a herança de José Sócrates, o que deu certamente alguma turbulência na Assembleia da República e críticas fortes do lado da maioria em relação ao que o Partido Socialista pretende fazer para, enfim, para o próximo ciclo que se aproxima. É para debater exatamente as questões ligadas ao Orçamento de Estado e, em particular, as questões da fiscalidade. Convidámos hoje para estar connosco e agradecemos terem aceito o convite Paulo Núncio, que é Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deste Governo e o responsável pelo êxito em matéria de cobrança fiscal e de combate à fraude e à evasão fiscal. Domingos Azevedo, que é bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Carlos Loureiro, que é responsável pela Divisão de Consultoria Fiscal da Deloitte. E no Porto temos connosco Rui Duarte Moraes, que presidiu a Comissão da Reforma do IRS e que, enfim, fez algumas declarações também na sequência já das posteriores apresentações, não só da reforma, mas sobretudo da apresentação do Orçamento de Estado, fez algumas declarações polémicas, digamos assim, relativamente a algumas das medidas que foram tomadas. Eu começaria pelo Sr. Secretário de Estado para lhe perguntar o seguinte: se nós olharmos para os sinais que em matéria de fiscalidade o Orçamento nos dá, eu diria que o Orçamento nos incentiva a ter filhos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que nos incentiva a trocar de carros e a ter carros verdes, digamos assim. O terceiro ponto, incentiva-nos a ir à praça com sacos de palha em vez de sacos de plástico. E o quarto ponto tem a ver, obviamente, com a questão da sobretaxa, que foi a mais polémica, e, enfim, a contribuirmos todos para que haja uma enorme cobrança de IRS e de IVA em 2015, para podermos ter algum retorno em 2016. E, precisamente sobre esta questão da sobretaxa, onde aparentemente havia divisões dentro da maioria relativamente se a sobretaxa devia descer já em 2015 ou se, enfim, devia ser de outra maneira, e encontrou-se este mecanismo. Houve algumas coisas que apareceram na opinião pública, que apareceram à partida como sendo resultado de alguma descoordenação, ou pelo menos não terem sido medidos totalmente os efeitos disto. E refiro-me concretamente ao facto de ter aparecido a notícia de que os casais sem filhos poderiam vir a ser penalizados nesta reforma. Depois apareceu, enfim, as declarações, sobretudo do Primeiro-Ministro, no sentido de dizer que ninguém ficaria prejudicado e que haveria uma cláusula extraordinária para isso. As declarações, e aí entra precisamente o Dr. Rui Duarte Moraes, dizendo que isto era uma grande salganhada que se estava a cozinhar, e o que eu lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é, efetivamente, se estão contempladas as situações em que alguns contribuintes podem ser eventualmente prejudicados por causa destas mudanças, se está tudo nos conformes, ou se vamos ter um IRS à la carte, porque às tantas também apareceu a indicação que havia quem pudesse optar pelo que estava em vigor este ano, em vez do que está em vigor para o próximo ano, o que parece um pouco estranho, mas enfim, foi para isso que o convidámos e espero que nos possa esclarecer e, sobretudo, esclarecer os espectadores. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade que me dá para esclarecer, enfim, fez-me variedíssimas perguntas sobre diversos aspectos da fiscalidade do orçamento. Eu, se me permitir, concentro-me na reforma do IRS. A questão da sobretaxa é uma questão lateral. Eu concentrar-me-ei na reforma do IRS e para lhe dizer que a reforma do IRS que o Governo apresentou na Assembleia da República é, na minha perspectiva, uma excelente reforma do IRS e que está tecnicamente muito bem fundamentada. E foi saudada por vários quadrantes, enfim, não, isso sem dúvida, antes de ser vertida no Orçamento de Estado. Não, sem dúvida. Foi gerado na opinião pública e na sociedade civil um consenso social muito alargado sobre a necessidade de fazer esta reforma do IRS e sobre os benefícios que esta reforma do IRS pode ter para a sociedade portuguesa, para as famílias em geral e para as famílias com filhos. Eu, quanto às outras questões que me referiu, eu quero dizer que não contam comigo para alimentar
debates estéreis, polémicas estéreis sobre assuntos menores relacionados com a reforma do IRS, que dizem muito pouco às pessoas lá em casa. As pessoas querem verdadeiramente saber da substância da proposta de reforma do IRS que o Governo apresentou no Parlamento. E como lhe digo, a minha opinião é que a reforma é uma reforma muito boa e que está muito bem sustentada. Mas já agora, permita-me perder um minuto relativamente a uma questão que para mim é muito relevante. O Governo, nestes 3 anos e meio de mandato, já deu sucessivas provas de competência técnica e de credibilidade no que diz respeito à concretização de reformas fiscais. E algumas dessas reformas fiscais que foram introduzidas e concretizadas nestes últimos 3 anos e meio foram reformas bastante complexas e muito inovadoras. Refiro-me, por exemplo, à reforma da faturação, à reforma dos documentos de transporte, ao crédito fiscal extraordinário ao investimento, à reforma do IRC e, mais recentemente, ao novo Código Fiscal de Investimento. E quero dizer que em todas estas reformas fiscais, todas elas foram bem elaboradas, tecnicamente muito consistentes e coerentes e produziram os resultados que o Governo tinha inicialmente previsto. Com o alargamento da base fiscal ou aqueles que pagavam passaram a pagar mais? Não, nomeadamente no IRC houve um alargamento da base fiscal muitíssimo grande. Hoje em dia nós temos cerca de 70% das empresas que pagam algum tipo de imposto. Por exemplo, ao nível das tributações efetivas, tivemos um aumento das tributações efetivas como nunca tinha acontecido. Atualmente o setor da banca, que pagava 16% de tributação efetiva aqui há uns anos, hoje em dia paga 30%. Aumentou quase para o dobro. Por isso, há um conjunto de medidas muito importantes. Mas o meu ponto é este. Essas reformas foram todas elas bem elaboradas, tecnicamente consistentes e concretizaram um conjunto de princípios e de objetivos que o Governo tinha definido. Esta reforma do IRS é também uma reforma bem elaborada, tecnicamente consistente e que vai concretizar um conjunto de objetivos bem definidos e bem focados pelo Governo. E pergunta-me quais são esses objetivos, quais são os objetivos centrais da reforma do IRS. Pois bem, desde logo, e tentando ser sintético nesta minha primeira intervenção, esta reforma pretende ser uma reforma pró-famílias e uma reforma pró-simplificação. É uma reforma pró-famílias porque introduz pela primeira vez o quociente familiar, que é uma alteração estrutural da maior relevância para as famílias portuguesas. E, através desse quociente familiar, permite-se ajustar a tributação efetiva à capacidade contributiva das famílias com filhos. O que é que isto significa, em termos simples, para as pessoas lá em casa nos entenderem? Isto significa que, através da aplicação do quociente familiar, será possível um alívio fiscal significativo para as famílias que têm filhos ou para as famílias que queiram ter filhos. E este é um elemento da maior importância. Portanto, se alguém pensar agora em conceber um filho, vai ter uma dedução fiscal em 2015. A partir de 2015, as famílias com dependentes a cargo e com ascendentes a cargo, nomeadamente avós, terão, de facto, um alívio fiscal por via da aplicação do quociente. Mas e esta é uma matéria da maior importância. Deixa-me só dizer este ponto. Esta é uma matéria da maior importância e da maior justiça social. Porque a capacidade contributiva das famílias com filhos é uma capacidade contributiva que tem sido penalizada ao longo dos anos. E esta reforma realiza um princípio de justiça social porque, pela primeira vez e de uma forma bastante significativa, os filhos a cargo e os ascendentes a cargo passam a influenciar de uma forma significativa a tributação efetiva. E quero dizer... Mas os ascendentes a cargo são aqueles que têm de receber a pensão mínima. É verdade, os ascendentes a cargo com rendimentos frágeis, com rendimentos reduzidos, é verdade. E quero dizer que, de acordo com as estatísticas sociais, cerca de 1,2 milhões de famílias em Portugal declaram que têm dependentes e ascendentes a cargo. E por isso estamos a falar de uma reforma que tem um impacto muito significativo nas famílias portuguesas. Um segundo elemento relevante é um elemento pró-simplificação. Através desta reforma, cerca de 2 milhões de famílias passarão a estar dispensados da apresentação de declaração de IRS e cerca de 1,7 milhões de famílias passarão a poder beneficiar da declaração simplificada de IRS. O que significa isto? Significa uma declaração que estará totalmente pré-preenchida e que as famílias, se concordarem com o seu conteúdo,
apenas se limitarão a validar a mesma declaração. Mas diga-me uma coisa, desses 1,2 milhões, estão aí contemplados aqueles cerca de 50% que não pagam o IRS? Estes 1,2 milhões, a maior parte deles paga IRS. E por isso, a esmagadora maioria destes 1,2 são famílias que têm filhos e que pagam, efetivamente, IRS. E por isso, a parte da simplificação é também uma parte muito importante desta reforma e é um passo gigante no sentido da simplificação do imposto. Quero dizer, a este propósito, que cerca de 30 obrigações declarativas e acessórias que constam atualmente do Código do IRS serão eliminadas. Uma última nota que me parece muitíssimo importante também para clarificar aqui um conjunto de pontos que foram referidos. Eu tive a oportunidade de dizer e de sinalizar no âmbito da consulta pública da reforma do IRS, que aliás foi muitíssimo participada e que contou com a participação de confederações patronais, da UGT, de associações profissionais, de associações de família, mas dizia, eu no âmbito da consulta pública da reforma do IRS tive a oportunidade de sinalizar que a reforma que iria ser apresentada pelo Governo no Parlamento era uma reforma que permitiria um alívio fiscal para as famílias com filhos sem penalizar, em circunstância alguma, as outras famílias que não tivessem filhos ou os outros contribuintes em geral. E este é um ponto também da maior importância, porque é um ponto de justiça social. Então, e a concretização... o aparecimento da tal chamada cláusula extraordinária. Repara, a cláusula de regime mais favorável é exatamente a concretização deste princípio. Ou seja, o Governo, em vez de ter ficado... contemplada. Em vez de ter, sim senhora, em vez de ter manifestado a intenção e depois, de uma forma pouco coerente e pouco consistente, não ter garantido esse princípio, o Governo, através da aplicação da cláusula do regime mais favorável, concretiza exatamente esse princípio. E por isso, e esse é o ponto importante, porque, enfim, os portugueses estão pouco interessados em saber qual foi o mecanismo técnico utilizado para concretizar o princípio político, o que os portugueses querem saber, e as famílias portuguesas querem saber, e aquilo que o Governo gostaria de reafirmar de uma forma clara neste programa, é que a reforma do IRS vai, de facto, determinar um alívio fiscal para as famílias com filhos, mas que esse alívio fiscal, em circunstância alguma, será suportado pelas famílias que ou não podem ter filhos ou não querem legitimamente ter filhos. E este é um princípio fundamental. Não serão as famílias sem filhos a pagar os filhos dos outros. E este é um princípio de justiça social que está absolutamente definido e concretizado na reforma que foi apresentada. Deixe-me ir até ao Porto para perguntar ao Dr. Rui Duarte Moraes porque é que então fez declarações dizendo que isto lhe parecia uma grande salganhada, que foi o termo que utilizou. Boa noite. Tudo tem um circunstancialismo. Nós estávamos num debate, portanto, no calor de um debate, e saiu-me essa palavra que de facto não foi feliz. A imprensa agarrou-se muito a ela, causou naturalmente embaraços ao Governo, ao Sr. Secretário de Estado. Obviamente não era essa a minha intenção. O que aconteceu foi tão simples quanto isto. Foi anunciada a cláusula de salvaguarda, sem, ao mesmo tempo, ter sido anunciado a alteração que ia ser introduzida ao nível das despesas de educação. Isto significava que, então, a cláusula de salvaguarda poderia ser invocada por um número extraordinariamente significativo de contribuintes e com todas as implicações ao nível dos processos administrativos e dos custos de cumprimento que tal implicaria. 24 horas, creio, depois, foi anunciado que as despesas de educação passariam a estar autonomizadas. Isso esvaziou completamente a necessidade de invocação da cláusula de salvaguarda. Hoje é uma coisa absolutamente residual, de significado absolutamente residual, e portanto é um tema ultrapassado, é um tema que não vale a pena. Aliás, como o Sr. Secretário de Estado diz, é um tema menor, que gerou uma polémica que não era primeiro minha intenção e muito menos o tema merecia. Portanto, a questão está completamente ultrapassada e acho que, de facto, nos devemos concentrar nos aspectos essenciais da reforma que foi apresentada
no Parlamento e ultrapassar, enfim, esses faits divers que não passa disso. Mas também noutra, não sei se foi na mesma altura, no calor desse debate, ou noutra situação, em que manifestou também a opinião que esta reforma não era por causa da baixa de impostos que as famílias iriam ter filhos. Eu disse sempre, e desculpe, mas aí não posso estar de acordo, disse sempre aquilo que hoje o Sr. Secretário de Estado diz, ou seja, eu sempre separei a questão da natalidade da questão da justiça fiscal das famílias. O sistema, o IRS que temos, não traduz, a meu ver, suficientemente bem a situação, os encargos, a menor capacidade contributiva que têm as famílias que têm dependentes, especialmente que têm, enfim, naturalmente, vários dependentes. O quociente familiar foi um mecanismo escolhido para resolver o problema. Obviamente que a pergunta que normalmente me fazem é: isto é um estímulo? Quantas pessoas vão ter filhos por causa disto? Eu respondo sempre o mesmo. Obviamente que a decisão de ter filhos é uma decisão pessoal. É uma decisão que joga com muitos outros fatores, desde logo fatores profundamente íntimos, profundamente pessoais, que a meu ver são decisivos. Agora, quem pensa ter filhos, ou quem já os tem, sabe que passará a ter um ambiente fiscal mais favorável, que a sua condição, digamos, de família no sentido verdadeiro do termo, encontra uma melhor tradução fiscal e, portanto, obviamente, se quiserem ir, enfim, tão longe, e acho que se pode ir, é um contributo indireto para a questão da natalidade. Agora, não encaremos isto diretamente como um fator de estímulo à natalidade, porque, obviamente, os problemas da natalidade são problemas muito mais complexos. Em primeiro lugar, repito, são das opções íntimas, das opções pessoais. Depois há todo um circunstancialismo de condições de vida e eu quase diria, já muito lá para o fim, é que virá o fator fiscal. E como é que considera, como é que avalia o mecanismo que o Governo encontrou para, enfim, de algum modo diminuir a sobretaxa, ligando essa sobretaxa à cobrança do IVA e do IRS durante o ano de 2015? Ora aí está, um tema que, se uma palavra desfavorável teve tanto eco, os extraordinários elogios, e aliás as palavras também veementes de apoio que apontam a essa medida, não tiveram qualquer eco na imprensa. De facto, só, digamos, aquilo que, enfim, se considera negativo é que, pelos vistos, é notícia. Eu não tenho nada a ver com a medida, mas acho uma excelente medida, independentemente da questão de saber quanto é que no próximo, em 2016, haja ou não de recuperação do imposto pago. A ideia que eu tenho são duas, basicamente. Primeiro, quando o Governo, qualquer Governo, pede à Assembleia, ou obtém da Assembleia a aprovação de um orçamento, fica autorizada a cobrar determinado montante de impostos. Quando? E este é um problema felizmente novo, aliás, um problema que nasce também por mérito de muita gente, naturalmente, mas tenho aqui que destacar o Sr. Secretário de Estado. Quando surge um problema novo de excedente de receitas, um bom problema neste sentido, nós temos a questão de saber o que é que se faz a essas receitas. Cria-se, digamos, uma espécie de excedente que os governos vão utilizar para despesas correntes, parece mal. Isto é um estímulo, quer à desorçamentação, quer, digamos, a um menor controle da despesa. Outra hipótese, haver uma norma obviamente de valor, digamos, reforçado, em que esses excedentes teriam que ser afetos à dívida pública, portanto, à amortização da dívida pública. Ou então esta ideia, que de todo o conjunto me parece a mais positiva, que, repito, é uma ideia que é conhecida, nomeadamente nos Estados Unidos, de devolver aos contribuintes os excedentes. Portanto, eu acho que, independentemente desta questão pontual, que francamente é também uma questão relativamente menor, se em 2016 há ou não devolução, isso é uma coisa meramente conjuntural. A grande questão é, de facto, o que é que se deve fazer quando há excedentes de receita de impostos relativamente ao que está provisionado no orçamento. E a minha ideia é exatamente esta. Acho que o mecanismo da devolução, como regra, e como regra para todos os impostos, é um excelente mecanismo, até porque envolve as pessoas
diretamente na questão fiscal. Ou seja, nós passámos de uma fase em que quem se evadia era um herói, para uma fase em que, dizemos, o Estado tem que perseguir os evasores. Acho que estamos no terceiro estádio de evolução, que é cada um de nós tem que se empenhar nesse combate e terá uma recompensa, que é a devolução dos excedentes que conseguir. Portanto, é uma medida que eu, desde o primeiro momento, aplaudi com muito entusiasmo e, repito, a sua pergunta é a confirmação de que quando, digamos, há manifestações de apoio, elas são esquecidas, quando é feita alguma reserva ou alguma ressalva, independentemente do circunstancialismo, já explicam qual foi, então sim, isso é notícia. Estou completamente de acordo com essa medida. Muito bem. Doutor Domingos Azevedo, em relação a estas questões que até agora foram analisadas, qual é a sua posição? Não sei se quer começar pela Olha, eu faz-me lembrar quando nós entramos no restaurante e perguntamos o que é que tem de bom? E o empregado do restaurante responde-nos tudo. É tudo bom. Eu, ao ouvir estas duas intervenções, que é do meu querido amigo Rui Moraes, que é do seu secretário de Estado, parece que estamos aqui perante a descoberta da mina de ouro. Vamos lá ser realistas. Esta reforma, Sr. Secretário de Estado, é um erro. E é um erro porque meteram este senhor, o Dr. Rui Moraes, num buraco sem saída, porque fazer uma reforma do IRS no tempo que concederam à Comissão é brincar com reformas. Por isso, sejamos coerentes neste processo. Fazer uma reforma desta dimensão, depois do que aconteceu em 2013, e se os senhores queriam de facto devolver o IRS, era de uma forma muito simples. Em 2013, elevaram as taxas do IRS, cobrando aos contribuintes 35% a mais do que no ano anterior. Era uma coisa muito simples. Reajustavam as taxas do IRS e tinham um reequilíbrio do IRS. O que surge neste processo, e esta proposta, tem coisas boas, mas também tem coisas más, e, na minha opinião, infelizmente, tem mais coisas más do que tem de coisas boas. Vamos ser realistas. O ano 2013 não vai trazer desagravamento fiscal para os portugueses. 2015, perdão. Não vai trazer desagravamento fiscal aos portugueses. Está-nos a lançar uma nuvem de fumo com uma série de técnicas muito bem estudadas e muito bem concebidas. Primeiro, repartir... Não acredita que haja cobrança fiscal acima do que está orçado? Mas, oh meu Deus, então nós não vamos ter novos impostos em 2015. Não vamos ter os impostos verdes. Não vamos ter os impostos sobre os sacos de plástico. Não vamos ter os impostos sobre os combustíveis. Quem é que vai pagar isso? Não são os cidadãos? Vamos lá. Primeiro, e a própria senhora Ministra das Finanças, que reconhece que 2015 não terá desagravamento. Mas eu gostaria de abordar aqui algumas questões que eu penso que são interessantes. Eu estou de acordo, naturalmente, com reformas. Mas claro que eu não posso ficar insensível quando se faz uma reforma do IRS puxada por uma reforma, na minha opinião, mal feita, com objetivos claramente definidos, que foi a reforma do IRC, e que hoje os resultados são aí à vista. Com um baixamento brutal de rendimentos do imposto do IRC, que não conseguiu trazer para Portugal até este momento, pelo menos que seja público, nenhuma sede de nenhuma das empresas que levavam o dinheiro para a Holanda, pelo menos que se conheça, atenção, pelo menos que seja público, e que eu apoiei esta reforma nessa dimensão, tendo apenas uma visão diferente, porque entendia que o imposto que se deixasse de pagar deveria ser orientado no sentido social, isto é, criação de emprego, projetos de investigação e desenvolvimento, por isso que tivesse um cariz social, não teve. A resposta está aí à vista. A receita do IRC cai de uma forma drástica, a receita do IRS... Não, Sr. Secretário de Estado, veja lá a execução orçamental e depois falo-me em números. Cai de uma forma abrupta, o IRS sobe de uma forma perfeitamente identificada. Quem está a pagar tudo isto, infelizmente, continuam a ser as pessoas que menos capacidades têm, aqueles que vivem do seu trabalho. Não são os trabalhadores por conta de outros, aqueles que vivem do seu trabalho. E há uma justificação muito simples para mim nisto. É fácil fazer uma portaria, alterar umas tabelas e dizer cobre-se. E todos os outros fazem o resto. O restante, quando vamos para a ótica de despesa, exige que se façam estudos, exige que se faça a análise de como funcionam os serviços, e nós o que continuamos a ter, infelizmente, na nossa técnica orçamental, é termos desequilíbrios orçamentais
vai-se ao imposto, vai-se à receita. Portanto, o que está a dizer é que o Dr. Rui Duarte Moraes não teve tempo suficiente para fazer uma reforma... Na minha opinião, é exatamente, porque reformas desta dimensão não é possível fazê-lo no curto espaço de tempo que aqui tivemos. E há mais uma outra coisa interessante, é que esta reforma, muito embora tente-se agora apresentar argumentos, e que eu gostaria de dizer como é que me justificam, e que não são devidamente estudados, como é que me justificam, por exemplo, a aplicação na dedução ao rendimento, a aplicação de uma norma que acaba por ter um efeito percentual, em que gera diferenças de dedução à matéria coletável diretamente proporcionais ao aumento dos rendimentos, isto é, uma pessoa ou um casal que tenha um rendimento por mês de 1.200 euros, deduz à sua matéria coletável, ou seja, na totalidade 5.793, e que tem 3 filhos, perdão. O mesmo casal, se tiver os mesmos 3 filhos, e se ganhar 1.750 euros por mês, deduz 8.448. Ou seja, pegamos nestes montantes e não é preciso ir a Coimbra. Peguem nos montantes, dividam por 2,9, que é exatamente seguindo as regras, tem 3 filhos, 0,3, e vejam lá quem é que beneficia. Ou seja, dito de outra maneira, a mesma realidade que é a existência de 3 filhos, para quem tem um rendimento de 16.800 euros por ano, deduz uma determinada quantidade ao rendimento e tem um efeito na matéria coletável de uma determinada dimensão. Quem tem 1.750 euros, muito próximo deste montante, 1.200, 1.750, acaba por ter exatamente uma dedução ao rendimento coletável completamente diferenciada. Eu não acredito que isto fosse vontade do Sr. Secretário de Estado, sou honesto. Não acredito que isto tenha sido uma vontade do Rui Moraes. Acho que vos conheço o suficiente para dizer que vocês não alinhavam nisto. Mas é consequência de não estudar estas coisas. Ó, Sr. Secretário de Estado, uma questão de máquina de calcular. Não é preciso muita conversa. Muito bem. Pega numa máquina... Espera, senão não conseguimos. É para todos terem 2 intervenções, pelo menos. Mas foi muito já só falo, espera, deixe-me agora dar a palavra ao Dr. Carlos Loureiro, já volto assim. Como é que avalia, enfim, estas propostas, sobretudo no domínio da fiscalidade, os efeitos que ela terá, efetivamente, no comportamento dos contribuintes e nas receitas fiscais esperadas para 2015? Esta reforma do IRS, enfim, a tributação verde em paralelo, eu acho que, apesar do curto prazo que foi dado à Comissão, a Comissão fez um trabalho notável e conseguiu focar muitas áreas importantes, tendo, enfim, determinados objetivos de preocupação de simplificação, de apoio à mobilidade, etc. Conseguiu, de facto, apresentar um conjunto de medidas que eu acho que modernizam o imposto, que eliminam uma série de aspectos, alguns muito técnicos, que, enfim, não interessam à generalidade das pessoas, mas mais às pessoas que lidam com estes problemas. E, portanto, eu avalio positivamente a reforma. Tem tudo o que nós queríamos? Naturalmente, não. Há sempre aspectos que não têm, até porque, enfim, o colete orçamental é muito forte, não é? Quer dizer, nós temos que reduzir. Se pensarmos que temos um objetivo já acima do compromisso com a União Europeia, 2,7% de déficit, quando este ano estimamos 4,8%, estamos a falar de reduzir num ano cerca de 2 pontos percentuais do PIB. O que é uma brutalidade, não é? Quer dizer, creio que todos temos a noção do que temos pela frente. E, portanto, a reforma do IRS, em minha opinião, é bem vista. Há sempre alguns aspectos que poderiam ter sido mais ambiciosos, com que não se concorda. Como é que o Carlos entende este mecanismo, que pelo menos em Portugal acho que nunca tinha sido utilizado, este mecanismo da questão da diminuição da sobretaxa e de fazermos acertos de contas em 2016? Acho que é uma forma criativa. Não é tão inédito como se disse. Não somos o primeiro país a fazê-lo. Aliás, há países nórdicos. Mas é a primeira vez que se faz em Portugal. Em Portugal, sim, mas há países que o têm feito até de uma forma mais alargada, condicionar a carga fiscal, enfim, a tributação das pessoas, à realização de determinados objetivos que são conhecidos e são transparentes. E, portanto, eu acho que é uma forma que pode encontrar um equilíbrio. Tem alguns problemas. O primeiro é que eu acho que vai ser difícil a receita do IRS e do IVA em 2015 ser superior ao que está previsto no orçamento. Estamos a prever, de acordo com o orçamento e com a estimativa da receita de 2014,
um aumento de cerca de 2,4% de IRS e de 4,6% de IVA, um crescimento de 1,5%. Portanto, já são objetivos muito ambiciosos, que têm a ver com o combate à evasão e fraude fiscal, tem tido um enorme sucesso no passado, mas que é cada vez mais difícil em termos incrementais, e, portanto, eu acho que a probabilidade das pessoas terem a redução da sobretaxa e a devolução em 2016 é relativamente reduzida. É preciso, de facto, haver uma performance da cobrança fiscal extraordinária. Eu, aliás, gostaria, é quase uma provocação, gostaria que ela tivesse sido indexada à tributação verde. Em primeiro lugar, porque eu acho que há aí algumas folgas, ao contrário do IRS e do IVA. O que é que quer dizer exatamente com isso? Que a tributação verde vai ficar acima do que está estipulado? Eu penso que há vários fatores que permitem antecipar que pode haver um grande aumento. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uma das novidades mais divulgadas. De falar mais alto para o nosso convidado do Porto. Tem a ver com a famosa tributação dos sacos de plástico. 80 cêntimos, com o IVA ficará por cerca de um euro. Nós, de acordo com as estimativas da União Europeia, porque não há números exatos, a nossa captação, o consumo médio por português de sacos de plástico andará por 433 por ano. A estimativa da receita, que serão 34 milhões de euros, de acordo com as contas da Comissão de Reforma dos Impostos Verdes, prevê uma diminuição de cerca de 90% do consumo de sacos plásticos, o que implicaria logo desde o dia 1 de janeiro que 1 em cada 10 portugueses fosse o único que as compras. Esse seria o único que ainda ia de saco de plástico. Os outros 9 já usavam, ou então daqueles sacos de papel horríveis que os americanos usam. E, portanto, aí pode haver uma folga, estamos a falar de quase 200 milhões de euros. Se considerarmos que metade das pessoas, metade do consumo de sacos será o que se vai verificar. E é natural que os comportamentos das pessoas não mudam no dia 1 de janeiro em 90%. Portanto, se for metade, e há um supermercado que já cobra e teve um decréscimo de 30% ou 40% do número de sacos de plástico usados, se for metade do que é hoje, daria uma folga. Se os sacos custarem 80 cêntimos, eu acho que as pessoas vão dar. Deixe-me só esclarecer aqui um ponto que é importante. Ou vários pontos que foram salientados. Uns relativamente à reforma do IRS, outros relativamente ao crédito fiscal da sobretaxa. Relativamente à reforma do IRS, eu queria que ficasse claro o seguinte. De facto, as famílias com filhos vão sentir um alívio fiscal em sede de IRS já a partir do próximo ano. Porquê? Porque as tabelas de retenção na fonte terão que ser desenhadas tendo em conta a introdução do quociente familiar e tendo em conta outras medidas que visam proteger as famílias com filhos. E por isso, esse é um ponto decisivo. Esta reforma é uma reforma do IRS que visa um alívio fiscal para as famílias com filhos e esse alívio começará a sentir-se já a partir do próximo ano com as retenções na fonte. Primeiro ponto. Quer dizer, trabalhadores por conta de outra e passarão a ter muito bem. Primeiro ponto. Segundo ponto muito importante. Portanto, deixa-me só terminar o ponto. É preciso clarificar uma coisa que é importante. Muito importante. É que a mesma realidade objetiva, que é um casal que ganha 10 mil euros ou que 20, eu sou secretário de Estado. Eu vou clarificar esse ponto também. Eu não disse o contrário que eu vou clarificar esse ponto. Os efeitos da mesma realidade têm efeitos diferentes consoante se tratam de rendimentos baixos ou se tratam de rendimentos altos. A questão da equidade fiscal. O segundo ponto, e provavelmente o Sr. Bastonário não tem conhecimento disso, o segundo ponto tem a ver com o seguinte. Quando se introduz o quociente familiar, o Governo teve, por um lado, a preocupação de criar um benefício crescente em função da dimensão do agregado familiar, mas, ao mesmo tempo, de fixar um limite global por família, exatamente para evitar o efeito da regressividade. Não elimina os efeitos evitados. Isso significa por isso que os efeitos do quociente familiar estão limitados por família e por filho, o que
evita esse efeito que referiu há pouco. Por família, Terceiro não ponto, por filho, não é? Não, também por filho. É por isso é que eu lhe estava a dizer que se calhar não 0,3 conhece. E por família 1.500 euros. Não, está desatualizado, não tem a versão final da lei, é mais uma pessoa a não ter a versão final da lei, por isso a sua afirmação Penso que é não esta, está, não é, Sr. não Secretário está de Estado? fundamentada, Penso que é esta. não está fundamentada na proposta que foi apresentada no orçamento na Assembleia da República. E por isso eu convidava-o a analisar com mais cuidado a lei que foi apresentada na Assembleia da República. É esta que eu leio. Terceiro ponto muito importante e relativamente ao crédito fiscal em sede de sobretaxa. É importante, em primeiro lugar, esclarecer o seguinte, porque depois houve muito ruído à volta disto. Primeiro, não estamos a falar de uma intenção, estamos a falar de uma norma. E depois não estamos a falar de uma norma programática, estamos a falar de uma norma vinculativa que cria um direito de crédito fiscal dos contribuintes. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto muito importante, como disse o professor Rui Moraes, pela primeira vez na história do direito fiscal em Portugal, cria-se um limite a partir do qual o excedente de receita não serve para financiar a despesa pública, nem serve para cobrir o déficit, serve para reembolsar os contribuintes. E este é um princípio que é absolutamente inovador em Portugal e que é um princípio virtuoso, porque faz uma separação entre aquilo que deve servir para a despesa pública e aquilo que deve voltar aos bolsos dos contribuintes. Mas não é uma garantia irreversível, não? É uma garantia, Não, o que estou fiscal. a dizer é se mudar este governo, outro governo que vier pode mudar essa norma ou não? Pois, as normas podem ser alteradas. Agora, este governo estabelece um direito dos contribuintes de receberem um crédito fiscal. Não é que os contribuintes ficavam muito descansados se fosse irreversível. Não, mas é neste sentido, porque é um direito que os contribuintes têm. Agora, deixe-me ir a um terceiro ponto. Não só este mecanismo permite, de facto, um envolvimento cada vez maior da sociedade civil no combate à fraude, à evasão fiscal e à economia paralela. Eu estou cansado de dizer isto, mas não me cansarei enquanto a vós me permitir. O combate à fraude, à evasão e à economia paralela não pode ser uma tarefa exclusiva do Estado, tem que ser uma tarefa da sociedade em geral. E os portugueses nessa matéria têm dado um exemplo absolutamente extraordinário. Eu dou-lhe só um número que exemplifica bem a adesão dos portugueses a este programa. Em 2014, 8,4 milhões de consumidores finais já pediram faturas com o número de contribuinte. Isto é uma evolução absolutamente extraordinária relativamente àquilo que acontecia há apenas 2, 3 anos atrás. Mas há aqui um ponto que eu não queria deixar de realçar e que tem a ver com o seguinte. O Carlos e outras pessoas têm manifestado dúvidas sobre a possibilidade de facto, a sobretaxa vir a ser reembolsada. E eu gostaria de falar de factos e não falar de argumentos. Se o crédito fiscal da sobretaxa estivesse em vigor em 2013, os contribuintes teriam recebido a totalidade da sobretaxa que pagaram na liquidação de 2014. Porquê? Porque a sobretaxa vale 760 milhões de euros e a receita do IVA e do IRS em 2013 superou os objetivos orçamentais em cerca de 1.200 milhões de euros. Por isso teriam sido reembolsados na totalidade. Mas dir-me ao Nicolau, bom, mas 2013 foi um ano excepcional, não se repetirá. Pois bem, vamos a 2014. As previsões do Governo é que, e são previsões até outubro deste ano, é que o valor da receita do IVA e do IRS supera em cerca de 1.600 milhões de euros o objetivo que está fixado no Orçamento de Estado. O que significa que se o crédito fiscal estivesse em vigor em 2014, as pessoas em maio de 2015 estariam a receber a totalidade da sobretaxa que tinham recebido. Perguntar-me-á, pode dar garantias absolutas que em 2015 este exemplo voltará a repetir-se? Eu direi, garantias absolutas não poderei dar, mas posso garantir o seguinte, que as medidas de reforço de combate à fraude, à evasão e à economia paralela, que neste momento estão a ser preparadas e que entrarão em vigor no dia 1 de janeiro de 2015, reforçam a minha convicção que o reembolso da sobretaxa, parcial ou total,
é perfeitamente possível em 2016. Muito bem, Permita-me Carlos, só muito rápido. espera, Não vai deixa-me- desculpar, mas espera, há aqui algumas espera aí, afirmações- senão eu vou-lhe já dar a palavra. Só quero perguntar aqui uma coisa ao Carlos, que é o seguinte. Olhando para a proposta de lei do Orçamento de Estado para o próximo ano, diria que ela, em matéria fiscal, é neutra relativamente a subidas e descidas de taxas, enfim, de recuperação, etc. Ou o que é que é que a ideia, para quem não é especialista, é que os impostos verdes nós os vamos pagar já em 2015. Enfim, a parte de ser recompensado do esforço fiscal em 2015, se houver, se ele acontecer, virá em 2016. Dois pontos quase prévios. E é o valor que está inscrito no orçamento é o maior número de sempre no A carga pagamento de fiscal impostos. aumenta. Nós estamos com 37% de carga fiscal, enquanto, incluindo segurança social, em percentagem do PIB, em 2012 tínhamos 32,4% e aumentou muito. Não está fora do que é a norma noutros países, nomeadamente da OCDE e da própria União Europeia, embora essa comparação exatamente tem que ser olhada em primeiro lugar em termos de paridade de poder de compra, ou seja, não é indiferente a carga fiscal em função do rendimento das pessoas, e o nosso é baixo em termos comparativos, e por outro lado há que considerar que em Portugal a tributação está muito concentrada num pequeno número de famílias e num pequeno número de empresas. Portanto, há uma grande concentração de rendimentos, o que torna naturalmente a carga dos que pagam impostos mais gravosa ainda. Relativamente à questão da carga fiscal, há de facto um aumento. O aumento é mais na parte dos impostos indiretos, 6,4%, dos quais 4,6% IVA, o que quer dizer que há um grande aumento dos impostos, o que chamamos de impostos especiais sobre o consumo, sobre o petróleo, sobre o tabaco, as bebidas alcoólicas, etc. Portanto, há de facto um aumento por aí, E, aliás, que invariavelmente de novo veio uma irá... proposta da OCDE no sentido de se acabar com a taxa intermédia do IVA e já respondeu que não o fará. E que em Portugal tem um peso muito pequeno na receita. Já está muito residual e tem até razões, enfim, culturais e da economia tradicional, do vinho, etc. Portanto, também por aí não vai haver, enfim, grande. Eu penso que estará 1,5%. Eu gostaria só de dizer aqui muito rapidamente Muito o seguinte, que é para não se criarem confusões. Eu acho que o Governo, e perante si, Sr. Secretário de Estado, já o tenho dito, olhos nos olhos, porque eu digo como bem na alma, não ando cá, não devo acabeçar ninguém, e por isso digo como bem na alma. O senhor tem feito um trabalho extraordinário no que respeita ao esforço prático que o Governo deve fazer para a implementação de hábitos de cidadania. Reconheço, embora com o aumento de alguma burocracia para as empresas, mas tem feito esse trabalho. Mas como sou livre a reconhecer o seu esforço, também sou livre a reconhecer os seus defeitos. E não há nenhuma motivação para além da minha própria consciência, que fique claro. Sou Secretário de Estado, eu li a proposta, mas faço-lhe um convite. Leia Vossa Excelência o artigo 68A da proposta que apresentaram na Assembleia da República, multiplique, penso que tem lá no Ministério pequenas máquinas de calcular, não precisam ser muito complexas, e verá aquilo que lhe eu disse. A fórmula apresentada acaba por se consubstanciar num mecanismo de percentualidade e não de progressividade, o que gera diferenciações em função do rendimento. Eu não vou dizer que as famílias não são desagravadas, só o que digo é que a mesma realidade tem tratamentos diferenciados no plano fiscal. E não há nenhum equilíbrio, nenhuma norma que reequilibre isso. O segundo aspecto... Não, mas tem para esclarecer os espectadores, porque eles podem muito simples. Quer dizer que as famílias com maiores rendimentos serão mais beneficiadas... Deduzem maior porcentagem, mas é muito simples. Ok, pronto. Mas era só para passar a ideia. Pronto, não é preciso dar o exemplo. Só muito rapidamente. Primeiro eu quero dizer uma coisa, eu sou Secretário de Estado, se não concorda, diga qual é o artigo da proposta que faz, o que eu lhe disse é somente isto, se me permitirem interromper. O que o Governo estabeleceu foi um benefício crescente em função do número de filhos, e não me referiu isso na sua primeira intervenção, não sei se agora quer corrigir, e em segundo lugar, um limite total pelo benefício de cada família. Não contradiz nada disso, mas isso não responde à minha questão. Isso significa, deixa-me só terminar a frase. No limite mantém sempre a diferença. Isso significa que o benefício não pode nunca ultrapassar um determinado montante, independentemente do rendimento da família, e dessa forma garante-se que a medida não é uma medida regressiva. É o ponto que eu quero referir. O Governo teve, na minha opinião, relativamente à proposta inicial, para a proposta definitiva, teve aqui um trabalho positivo. Acabou com uma coisa que eu acho que era um absurdo,
que desmentia o seu grande trabalho, como disse, de esforço, de implementação da cidadania, de implementação das ideias do cumprimento de cidadania, ao estabelecer um flat, isto é, um valor igual para toda a gente, vinha contradizer todo o esforço que o Governo até hoje tem feito neste sentido. E por isso, eu desde o princípio logo, nós não fomos ouvidos como organização profissional, sei que o seu Ministério que pediu para nós sermos ouvidos, mas eu não estava em Portugal, ou estava para fora do estrangeiro, de qualquer das maneiras, nós manifestaríamos nessa altura a nossa opinião contra a aplicação de um flat, por diversas razões. Primeiro, porque ela era injusta. Mas essa não vai, se calhar, a melhor Exatamente. questão. É que eu tenho que dar a palavra a segunda parte ainda... E eu gostaria só muito rapidamente de dizer aqui o seguinte. Dizer aqui o seguinte, eu penso que é importante. Eu gostaria de perceber como é que, tendo eu um documento económico para o país, que tenha a duração de 1 ano, que se chama Orçamento do Estado, o qual incorpora as receitas e incorpora as despesas, o qual chega no final do ano numa conta do Estado, determina a situação económica, a execução orçamental do Estado naquele ano. Eu, de duas uma, ou vou criar um saco azul, que depois do limite de tudo executado, eu vou dizer, isto é para o saco azul que é para devolver no próximo ano. O que não penso que seja possível na execução da contabilidade pública, na execução do orçamento em 2015, ou então, o que eu tenho que acontecer é que toda a receita que eu recolho até 31 de dezembro de 2015, eu vou ter que a considerar no orçamento de 2015. Não vou ter de poder pegar nesta verba e transferi-la para o orçamento de 2016. Aquilo que nós estamos aqui a falar, e é importante que isto seja disso, e eu tenho algumas dúvidas da constitucionalidade, isto embora não seja jurista, é, não podendo eu consignar receitas no orçamento, porque não as posso consignar, é proibido pela lei do orçamento, pela lei de enquadramento do orçamento, não podendo eu fazer a consignação de receitas, como é que me vem dizer que eu vou separar e individualizar no Orçamento de Estado de 2015 uma verba que tenho de devolver em 2016? É um bocado complicado, na minha opinião. É muito simples. Eu tenho dúvidas. Muito simples. Isto é um crédito fiscal que funciona exatamente como todos os outros créditos fiscais e funciona exatamente como funciona, por exemplo, uma adesão à coleta. Ou seja, o crédito fiscal opera sobre um exercício, mas é concretizado na liquidação que é feita no ano seguinte. É exatamente igual a todas as outras. Vai condicionar o orçamento de 2016. Não vai condicionar por uma razão simples. Não vai condicionar por uma razão simples. Não vai condicionar por uma razão simples. Porque o que se estabelece é que existe um limite à receita fiscal. E esse é que é o princípio inovador e que incomoda tanta gente que não quer que esse dinheiro seja devolvido aos contribuintes. Não é nada. O ponto é este. A partir do momento em que se fixa um montante, o que se está aqui a dizer é que o montante que exceda esse valor, que exceda o objetivo que está fixado no orçamento, não deve servir para alimentar o Estado, não deve servir para financiar a despesa pública, não deve servir para cobrir o déficit, mas porque excedeu o objetivo que foi fixado para atingir aquele déficit e aquele objetivo, esse dinheiro deve servir para ser reembolsado para os bolsos portugueses. Isso é um princípio da maior importância e um princípio muito virtuoso que é importante que seja introduzido no sistema fiscal português e que se mantenha para o futuro. Muito bem. Dr. Rui Duarte Moraes, os portugueses já assistiram, seguramente, enfim, não há governo que não mexa do ponto de vista fiscal, que não faça alterações ao longo dos orçamentos, uns com mais profundidade, como agora está a ser feito, outros com menos profundidade. Mas os portugueses também estão habituados a que qualquer reforma se traduz sempre num aumento da receita para os cofres do Estado. Para além destes objetivos que foram enunciados pelo Sr. Secretário de Estado, esta reforma a que presidiu vai resultar efetivamente num aumento da cobrança fiscal? Vamos lá ver. Desde o princípio que eu tentei sempre afirmar esta ideia. Uma reforma fiscal não tem nada a ver com aumentos ou reduções de imposto. São duas coisas totalmente diferentes. Uma reforma fiscal é uma revisão estruturante, ampla da lei fiscal, no sentido de a pôr mais justa, de a pôr mais simples e mais eficaz. A partir daí é uma questão de, em 3 ou 4 artigos, alterar os números. E para isso não é preciso nenhuma comissão. E acha que esses 3 objetivos que enunciou foram atingidos, são atingidos com esta forma? Se eu sempre distingui as duas coisas.
o instrumento e o fim. A lei fiscal é um instrumento para atingir um fim. O fim não é uma questão de reforma fiscal. Portanto, se me pergunta se é mais justo, se é mais simples e se é mais eficaz, obviamente a resposta é sim. Aliás, há dezenas, a do Dr. Carlos Loureiro, nomeadamente, para talvez melhor identificar isso, para não ser eu, mas há dezenas ou mesmo centenas de alterações cirúrgicas que resolvem imensos problemas, aqueles grãos de areia que se metem na engrenagem, que emperra o sistema, cujo desaparecimento ninguém, notou, ninguém comentou, talvez porque sejam exatamente grãos de areia muito pequeninos, a não ser verdadeiramente aqueles que trabalham com isto todos os dias e que sabem quanto esses grãos, conduziam a situações de complicadas e especialmente situações de injustiça. Eu só gostava de, não sei se já respondi à sua questão, gostava de dizer aqui 2 ou 3 palavras ao meu amigo bastonário Domingos Azevedo, duas questões ou 3, uma vez que foi ele que, enfim, teve as intervenções mais críticas quanto ao nosso trabalho. Em primeiro lugar, enfim, a simpatia que revelou, mas quanto à questão do tempo, eu diria-lhe o seguinte, o senhor é um homem do Norte e sabe bem que há um tempo de semear, há um tempo de árvore crescer e depois o tempo de colher os frutos é relativamente pequeno. Nós não inovámos praticamente nada de substantivo. Nós partimos de estudos que havia, estudos que foram, como também sabe, basicamente resumidos e atualizados em 2009 por uma comissão, num tempo de um governo enfim, socialista, em que eu tive também a honra de presidir então o seu grupo. Portanto, os estudos estavam feitos. Nós portugueses temos este problema que parece que queremos estudar toda a vida. Há um momento em que é necessário passar do estudo à realidade. Em 2009 trabalhei também com uma comissão de não sei quantos meses, cujo objetivo era estudar. Esse estudo está feito e é basicamente nesse estudo que nós nos apoiamos e daí, digamos que o tempo, enfim, podia ser mais um mês, também não podia ser muito mais. Reparem que estamos a falar de uma comissão de voluntários em todos os sentidos e, portanto, que tem as suas vidas pessoais, as suas vidas profissionais. O tempo, digamos, não foi largo, mas foi claramente suficiente. Agora, quando me vem falar da regressividade do quociente familiar e me dizer que não houve tempo para estudar essa questão, desculpar-me-á, mas se não fosse, enfim, saber que esse é o seu estilo, até tomaria isso como ofensivo, porque obviamente esse é o beabá do quociente familiar. Qualquer pessoa, digamos, que tenha estudado minimamente estas coisas, sabe que o quociente familiar, como outras medidas, tem um caráter regressivo. O que se esqueceu de ponderar, agarrou enfim, e não viu o outro aspecto, é que nós tínhamos e ainda mantemos um equilíbrio. De um lado, eu pedi-lhe para concluir que estamos a chegar ao fim. Sim. De um lado temos a medida, digamos, com caráter regressivo, que é o quociente familiar. Do outro lado temos uma medida que é altamente progressiva no sentido de agravar a progressividade do imposto, que são as deduções fixas. Portanto, quando se isola uma coisa, quando se agarra numa coisa, num peso sem ver o contrapeso, obviamente que, digamos, não se está a ser, digamos, correto, ou, digamos, ou totalmente, digamos, a expor exatamente a situação. Dr. Rui Duarte Moraes, peço-lhe desculpa, mas não temos mais tempo. Chegámos ao fim. Não, desculpe, vamos falar depois quando sairmos daqui. Peço imensa desculpa, mas isto... Tenho que ter a oportunidade de explicar assim porque é que não discordo de si, porque é que discordo de si, Rui Duarte Moraes. Muito bem. Nós